Queridos amigos e amigas, e é uma alegria enorme estarmos aqui juntos a vocês para nós estudarmos sobre mais um trabalho, mais um tema, à luz da doutrina espírita do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre a simplicidade e a pureza do coração. Mas para nós falarmos de simplicidade, meu Deus, o que é ser uma pessoa simples realmente? Para nós entendermos essa pureza interior, então vamos a Jesus, quando ele nos afirmou: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Essa assertiva está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Jesus, ele nos afirma: serão felizes, verão ao Criador. Quem são esses? Quem serão esses afortunados que vão conviver com o Criador, que verão o Pai? Os que têm puro o coração. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Veremos ao Criador o dia que o nosso mundo interior ele estiver isento das enfermidades morais, isento das paixões inferiores, liberto dos vícios inferiores. E aí, logicamente, nós estaremos com essa pureza, com a candura, e estaremos qualificados para vermos o Criador. Necessário, portanto, a limpeza interior. E nós, no nosso dia a dia, nós muito nos preocupamos com a nossa limpeza. Mas e a limpeza exterior? Nós cuidamos da nossa aparência, cuidamos do nosso cabelo, cuidamos das nossas unhas, tomamos banho diariamente, escovamos os dentes diariamente. Nós temos muitas preocupações com essa estética. E isso é correto? Tá certo? Nós também nos preocupamos bastante com a alimentação salutar. E hoje, muitas são as informações que nos alcançam sobre os cuidados que nós devemos ter com a boa alimentação. Nós sabemos de tudo isso. É necessário? Sim, lógico que é. Porém, há uma limpeza ainda mais importante. E é exatamente essa que é a mais importante, que comumente ela fica no segundo plano. É a limpeza interior, é a faxina dos pensamentos, é a faxina dos sentimentos, das emoções. Como assim, Denise? É que diariamente trazemos hábitos de longas datas, quer desta encarnação, quer de experiências transatas, nós trazemos experiências onde vivemos nos queixando de tudo, nos reclamando de tudo, contaminado pela brutalidade, pela animalidade, tendo olhar pessimista para tudo, tendo sentimentos negativos, se não perversos, pois é disso que nós estamos falando. Para que consigamos um dia alcançarmos o reino de Deus, convivermos com o Pai, conforme a afirmativa do nosso Senhor Jesus, é necessário a simplicidade, a pureza do coração. São esses os que verão o Criador. Necessário, portanto, cuidados extremos, vigilância o tempo todo, para que consigamos gradativamente fazermos essa limpeza do nosso mundo interior. É o mundo interior, sobretudo, que precisa de cuidados essenciais para se tornar limpo. E o ser que é belo por dentro, ele
mostra essa beleza pelo seu olhar doce, pela sua fala meiga, pelo carinho que ele expressa, pelos sentimentos puros das boas energias que dele saem. E esse ser, nossa, ele é um ser que é jovial interiormente e leva a alegria, o bem-estar a todos os corações que dele se aproximam. Limpeza interior, portanto, ela é certeza de bem-estar íntimo, de promovedora de alegria para os demais e garantia daqueles que realmente verão o Criador. Se nós precisamos fazer essa limpeza interior, quer dizer que as dificuldades elas se apresentam nos pensamentos em desalinhos, nas emoções desvairadas, descontroladas, nos sentimentos embrutecidos. É claro que nós ainda nos encontramos no limiar de uma longa caminhada para nos tornarmos verdadeiramente espíritos bons. Futuramente, espíritos ainda mais afortunados, para um dia nos encontrarmos na condição de seres angelicais. Lógico que é um par e passo, mas há que ser empreendido esforços desde já. Se o pensamento ele está muito negativista, opa, é um alerta. Por que eu só penso as coisas pelo lado negativo? Isento da bondade, isento da compaixão, da ausência do amor. Por quê? Por que a minha fala ela é tão agressiva, ela é tão negativa? Por quê? Por que os meus sentimentos eles estão sempre maculados ou pela angústia, ou pela ansiedade, ou pela raiva, ou pelo negativismo? Por quê? Por que meus sentimentos eles não conseguem perceber a bondade que há na vida e ser grato ao Criador por tudo? Porque as energias, as emoções que saem de mim, elas não causam a serenidade dos demais? Por que há pessoas que não gostam de mim? São questionamentos que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque a pessoa que ela é pura, que ela tem essa simplicidade, ela não magoa ninguém, ela não machuca ninguém. Quando uma pessoa à vista nossa, na mesma hora, ela abre um sorriso, porque é um prazer reencontrar ou encontrar uma pessoa desse jazz. É disso que nós estamos falando. E por que há certas pessoas que não gostam de nós ou até nos evitam? Nós temos um hábito de sempre levarmos as responsabilidades para o outro. Ah, mas é o outro que não se abre para conversar comigo. Ah, mas a dificuldade está no outro. E nós não estamos falando aqui que as pessoas não têm as suas dificuldades. Sim, elas têm, mas nós as temos também. E a nossa proposta é não ficarmos colocando a responsabilidade para o outro, enquanto que o comprometimento é nosso de trabalhar esse nosso mundo interior para que ele fique mais higienizado, para que nós nos sintamos mais leves, mais arejados, espiritualmente falando, e concomitantemente nos encontremos mais felizes. E é óbvio que sair de uma mente em desalinho, de emoções desequilibradas, de sentimentos que habitualmente são alimentados no interior, de raiva, de ódio, de calúnia,
sair desse mundo de escuridão, onde há a ausência do bem e do amor, para viver numa candura, numa simplicidade, é óbvio que são necessários esforços, é uma luta de cada momento. Nós já falamos e vamos reiterar, necessário muita vigilância, muita oração também, para nos conectarmos cada vez mais aos benfeitores espirituais e por eles sermos inspirados para o bem, para o que é nobre, para o que edifica a vida. Portanto, são fases. Há aquelas pessoas, nossa, são aquelas pessoas assim, nossa, mas elas são tão negativas, elas vivem reclamando de tudo. Se você vai falar que final de semana está próximo, ela fala assim, ai, mas que coisa chata, e vou fazer o que no sábado, vou fazer o que no domingo, e se a semana ela se apresenta com tantas possibilidades de trabalho, e ela, ao mesmo tempo, ela fala, ai, já vem mais uma semana de novo, ai, meu Deus do céu, de novo aquela rotina, de novo o trabalho. A pessoa tem sempre palavras duras, severas, que ela expressa, que ela leva para o outro, carreadas essas palavras de energias densas que machucam, que infelicitam, que maltratam, que fazem mal ao outro. E, logicamente, esse mal-estar já se encontra nesse ser desarmonizado. E há pessoas dessa forma que elas têm essas mentes desalinhadas, sentimentos desconectados do bem, vibrações, energias desarmonizadas, porém elas acreditam que estão certas. Elas não lutam para modificarem a própria intimidade. E ai de alguém chegar perto delas e falar assim, poxa, mas você está tão pessimista, e ela vai dizer que não, ela não aceita, porque ela não se enxerga dessa forma. O ser ainda não despertou. Então, é um momento, é um estágio da ignorância, da inferioridade. Mas há um outro patamar em que o ser ainda se encontra com essa negatividade, com pensamentos desalinhados, com energias ainda densas, com vibrações ainda não plenamente no bem, sentimentos. Ora, ele pensa em algo bom, mas logo ele pensa uma coisa ruim, vem uma inveja, vem um ciúme, mas esse ser, ele já entende que seus pensamentos desalinhados, pessimistas, ele sabe que isso não faz bem para ele. Ele já entende que isso é prejudicial a ele mesmo. E ele também já percebe que as pessoas, quando chegam perto dele, e ele começa a enumerar problemas, e as pessoas, elas se sentem, às vezes, muito sofridas, ou ele leva a dor, a angústia a essas pessoas, ele já começa a perceber. Opa, se ele começa a perceber, quer dizer que já há uma sinalização de despertamento. É o ser que já começa a entender que esse seu mundo interior precisa ser higienizado. Já está numa condição mais favorável do que aquele que nem sequer consegue entender o quanto ele prejudica a si mesmo e o quanto ele leva de impurezas para a psicosfera da ambiência e para as pessoas. Mas há ainda aqueles outros em patamares mais elevadíssimos, que só pensam no bem, que só querem fazer o bem, que só querem servir ao bem, que não sentem mais inveja, que não tem mais raiva, que não tem mais rancor, que não pensa mal das pessoas, que não fica mais criticando as pessoas, que enxergam a vida pelo prisma do amor.
que enxergam as virtudes no outro, que enaltecem o bem que há nos outros, nossa, esses já estão numa condição de felicidade, de bem-estar, porque a pureza já está presente na intimidade desse ser. Então, há nuances, há fases do endurecimento, do primitivismo, da ignorância, do sono enfermiço da alma, até uma lucidez que dê ao ser essa condição de estar revestido de luz, qual a túnica nupcial, e o fazer gabaritado, habilitado para conhecer o Criador. Trazendo essa realidade para nós, pensemos como é que nós nos encontramos, como estão as nossas emoções, os nossos sentimentos são saudáveis, os nossos pensamentos eles estão em sintonia com o amor, com o belo, com tudo que faz essa vida ser uma vida feliz. E vivemos em gratidão a Deus por tudo, porque tudo que Deus permite é para o nosso bem. Como é que nós nos encontramos no momento atual da dor? Nós somos mais um ao negativismo, a reclamar, a falar mal dos outros, ou nós estamos em plena operosidade, orando, vibrando pelo bem, servindo aos nossos irmãos em humanidade? Como é que nós nos encontramos? Há pureza, simplicidade dentro de nós? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o versículo é o 8. Daí é necessário nós nos assemelharmos às crianças, pois assim Jesus nos ensinou. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16, quando Jesus falou: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se vos assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não se assemelhar a uma criança, no reino de Deus não entrará. Daí Jesus, ele afirma mais uma vez que feliz é aquele que se assemelha à criança. É aquele que tem características tais quais as crianças apresentam. Por exemplo, a criança é alegre, a criança ela é otimista, a criança ela é risonha. Pensemos numa criancinha pequenina e chega um adulto ou chega um coleguinha ao lado dela e oferece um pirulito, uma bala, e vocês acham que essa criança vai falar assim: da onde será que ele comprou esse pirulito, essa bala? Será que eu vou comer essa bala? Será que essa bala vai me fazer mal? Vai afetar meu estômago? Será que a criança vai pensar nessas coisas? Por que ele está me dando uma bala? Por que ele está me dando um pirulito? E a criança vai ter esses questionamentos? É óbvio que não. E ela, no momento que esse ser, ao oferecer esse pirulito, essa bala, e ela vai sorrir, e ela vai correr na direção desse coração, e vai ficar muito feliz com aquela bala, com aquele pirulito. Estou falando numa criança em tenra idade. Não a criança que aos poucos vai sendo educada pelos pais, que orientam, não pega qualquer coisa que uma pessoa te ofereça, porque aí a criança começa a receber aqueles princípios da educação, num comportamento de acordo com as necessidades do mundo, mas nós estamos falando daquela criança pequenininha, que ela vai logicamente, naturalmente,
ela vai ficar muito feliz de receber um agrado, uma balinha, um pirulito, mas ela vai adorar. É dessa fase pequenina que todos nós já a vivenciamos, é desse período que nós estamos falando. E Jesus fala, bem-aventurados são esses que se assemelham às condições, às características dessa criancinha. Essa criancinha, ela tem o seu coração puro, porque ela ainda não está contaminada com as coisas do mundo material, porque ela ainda não recebeu essa influência das coisas do mundo. Também nós vamos encontrar explicações em O Livro dos Espíritos, na questão 380, que vai nos sinalizar que nesse período de tenra idade, a inteligência ela ainda não pode se expressar com toda a pujança, com sua plenitude, porque os órgãos ainda estão em desenvolvimento. E aquela fase da perturbação, só gradativamente essa perturbação ela se dissipa. Daí essa criança em tenra idade, ela está na inocência. Apesar de ser um ser angelical na aparência, desculpem, apesar de ser um ser ancestral na aparência de um ser angelical, que traz uma bagagem de erros e acertos, que tem desafios pela frente, que tem provas a realizar, mas nesse períodozinho breve da experiência encarnatória que todos nós já vivenciamos, há ali a simplicidade, há ali a pureza, a candura, a alegria inocente. E é disso que nós estamos falando. Jesus fala que felizes são esses seres que olham para as pessoas com amor, com confiança, que acreditam nas pessoas, que acreditam na vida, que acredita que tudo está certo, porque há harmonia no universo, porque Deus é justo, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e essas pessoas enxergam tudo pela ótica do amor. São pessoas que têm essa pureza, esse amor construído, alicerçado na própria intimidade. E são capazes de entender quaisquer situações mais complexas pela ótica do bem, em plena harmonia com as leis divinas. Por isso, são muito bem-aventuradas, são afortunadas verdadeiramente. Se nós precisamos nos assemelhar às crianças, e se há impurezas dentro de nós falamos para vocês que uma das nossas maiores dificuldades para fazermos essa higienização é aprendermos a perdoar, é tirarmos mágoas, ressentimentos, melindres que jazem na nossa intimidade. É um processo de renovação. Trabalharmos para limparmos o nosso próprio coração. Fundamental o perdão. Perdoarmos a nós mesmos pelos nossos deslizes, pelos nossos equívocos, pelos nossos enganos, pelos erros que hoje nós reconhecemos e assumimos que nós os cometemos, pelas nossas falas inapropriadas, perdoarmos a nós mesmos para conseguirmos entender a nossa dificuldade e termos forças para repararmos os danos causados. Mas perdoarmos aos demais também, que como nós estão a caminho, em aprendizado, e como nós
trazem grandes dificuldades e limitações também. E se nós erramos, e muitas das vezes sabemos que estamos errando, e sabemos qual é o caminho assertivo, e mesmo assim cometemos um engano, os outros também. Por isso é necessário o perdão, para a limpeza do nosso mundo interior, para que assim nós consigamos nos sentir mais leves, mais revigorados para o trabalho do bem. E, consequentemente, estaremos também mais saudáveis. É um verdadeiro processo pela nossa renovação, trabalhando para que pensamentos divergentes do amor, esses pensamentos, eles sejam alterados para o bem, para que converjam no que é belo, no que enobrece, no que constrói para o amor, para que nossas vibrações elas se elevem, para que nossas energias se purifiquem, para que respiremos o halo do bem e do amor, para que os nossos olhos enxerguem a beleza que há na vida, para que os nossos ouvidos ouçam o canto do amor, para que as nossas mãos elas atuem no bem, para que nossas pernas e nossos pés se locomovam para o exercício da caridade, na verdadeira fraternidade. Processo de renovação, de limpeza interior, para assim nós caminharmos para a luz, para o nosso maior ideal, nosso Senhor Jesus. Porque Jesus convive com o Criador, porque Jesus conhece o Criador. E nós, se nós caminharmos em direção ao nosso Senhor Jesus, certamente nós conheceremos o Criador, veremos ao Pai. Evangelho é o caminho de luz para essa nossa renovação interior, para a limpeza do nosso mundo interior. É o remédio que cura a alma, que trata as feridas e as doenças mais severas que ainda trazemos dentro de nós. Estudemos mais Evangelho, sintamos os ensinamentos que estão ali no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas vamos mergulhar no Evangelho para irmos nas entrelinhas, nos ensinamentos que estão ali e vamos nos penetrar dessa beleza, dessas emanações do bem e vamos sentir esse amor sendo derramado sobre nós e o amor crescendo dentro de nós. É estudarmos o Evangelho, apreendermos os ensinamentos de Jesus e vivenciá-los no nosso dia a dia com toda alegria, com todo sentimento. Evangelho não é apenas um estudo de um momento. Não é evangelho no momento de o evangelho no lar. É mais do que isso. É um ideal de vida, é uma prática de cada momento, é uma realidade íntima que purifica as energias do ser imortal, que trata esse Filho de Deus e o educa ao caminho do bem. Evangelho sentido, crido, Evangelho testemunhado. É disso que nós estamos falando. O verdadeiro e o único remédio que cura plenamente a alma encarnada, o espírito imortal. Vamos ao Evangelho a cada momento, diariamente, em todas as situações da nossa vida. Para que assim, verdadeiramente, um dia venhamos a conhecer o Criador. Coração puro são exatamente para os humildes,
e para os simples de coração. Humildes, que reconhecem as suas fragilidades, que assumem seus próprios erros, mas que também percebem as suas possibilidades para o trabalho, reconhecem as potências que já trazem dentro de si e assumem que são capazes, sim, de algo de bom realizar. São humildes, porque eles sabem exatamente onde eles se encontram. Nem se colocam numa situação mais elevada, que na verdade ainda não alcançaram, mas também não se inferiorizam, porque eles sabem que se tem erros e dificuldades, também tem grandes possibilidades no trabalho do bem. É humildade em desenvolvimento, que pontua exatamente até onde o ser é capaz de ir. Humildade plena é aquele que sabe de tudo que pode realizar. E ele realiza, mas realiza com amor. Humildade que não afronta, que não machuca, humildade que não melindra, humildade que faz o bem e ainda diz que, na verdade, foi o outro que é o afortunado, que ele é que, na verdade, o permitiu fazer algo que, na verdade, ele é que está sendo beneficiado. É essa a verdadeira humildade. Simplicidade em tudo, que em tudo ele se coloca na situação mais simples. O que eu fiz, qualquer um faz. O que eu fiz não é nada demais, porque para ele fazer o bem, ele o faz naturalmente. E ele acredita que assim como ele o realiza, os outros também são capazes de realizar. São essas sinalizações da humildade sincera que reconhece as suas próprias capacidades e limitações, da simplicidade que não se coloca acima de quem quer que seja. São esses exercícios que nós muito precisamos nos dedicar para alcançarmos esse estado de bem afortunados, de felicidade verdadeira, de plenitude um dia, quando nós conseguirmos totalmente essas virtudes em pleno desenvolvimento, simplicidade, pureza do coração, humildade. E aí estaremos aptos para conhecermos o Criador. Coração puro são esses irmãos que são plenamente revestidos de humildade, de muita simplicidade, uma vida mergulhada, totalmente identificada ao amor, às leis divinas. Felizes esses corações. E é para lá que nós estamos nos caminhando, para essa candura, para essa singeleza na nossa própria intimidade, trabalhando desde já o nosso mundo interior. Só o amor, essa lei soberana da vida, só o amor é eterno. E relembramos aqui uma fala que está lá no livro Há 12.000 anos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde diz: só uma lei, ela é eterna, só uma lei é soberana e sobreviverá aos escombros de todas as iniquidades humanas. E essa lei é o amor, instituída pelo meu Pai desde o princípio da criação. Nós estamos mergulhados no amor de Deus.
Nós fomos criados pelo amor de Deus. Nós vivemos alimentados do amor de Deus. Nos desarmonizamos porque nos afastamos desse amor pelas impurezas que jazem na nossa intimidade. No entanto, quando nós nos conscientizamos da luta, do esforço que precisamos realizar para a limpeza desse mundo interior, eis que nós estamos retornando a esse caminho harmonioso e automaticamente já vamos nos sentindo mais leves, mais saudáveis, porque nós nos permitimos penetrar por essas energias do amor que estão aí sobre todos nós na casa universal. Aqueles que elevam seus pensamentos, aqueles que oram, aqueles que nutrem dentro de si o que é belo, aqueles que têm olhos para enxergar a graça divina em tudo. Esses corações, eles respiram esse hálito divino. Eles sentem essa lei soberana da vida, o amor plena, reinante em tudo que há na vida. Porque tudo que Deus faz é para o bem. Tudo que Deus permite é para o bem. E o que Deus quer é a felicidade de todos os seus filhos. Lei do amor, lei vigente na vida de todos nós, em toda a casa universal, quer no planeta Terra, quer em todas as moradas na casa do Pai. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos, bem-aventurados são os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Aprendamos a trabalhar pela nossa própria higienização. Lembremos que precisamos nos assemelhar às qualidades das crianças ingênuas, simples, alegres, bondosas, humildes, espontâneas, sorridentes. Não é ser uma criança, mas é se assemelhar a esse ser que tem tanta alegria de viver, que confia nas pessoas, que acredita que a vida é maravilhosa. É disso que nós estamos falando. Vamos colocar mais alegria na nossa vida. Vamos deixar que o amor, ele nos plenifique verdadeiramente. Não vamos nos afastar mais desse amor. Vamos colocar nossos pensamentos em conexão com o alto. Imaginemos se nós fizermos o nosso exercício, trabalhando pela nossa limpeza interior, o quanto nós vamos ser úteis e vamos cooperar com todos que hoje já obram no bem. Sejamos mais um a somar, a edificar, a construir, e não mais aqueles outros que só colocam obstáculos, problemas na própria vida e na vida dos outros, que tudo eles veem dificuldades, tudo eles têm uma reclamação, um senão a fazer. Não, não. Vamos olhar a vida pelo prisma do bem. Vamos olhar as pessoas valorizando o que as pessoas trazem de lindo dentro de si. Todos nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós temos beleza na nossa intimidade. Então vamos parar com essas críticas severas para o comportamento dos outros e vamos perceber toda a beleza divina que há em todo ser. Sigamos pelo caminho do bem e nós vamos nos sentir também mais pacificados e nós vamos nos sentir mais saudáveis. Aí vamos ter, mas como nós vamos ter mais alegria de viver?
Que tenhamos, assim, essa força interior para fazermos a diferença a nós mesmos, trabalhando pela nossa limpeza interior, cooperando concomitantemente pela paz universal, pela saúde de todos nossos irmãos, pela alegria, pelo bem, sentindo cada vez mais as leis naturais da vida que agem sobre nós, que revigoram tudo que há na criação. Vivamos limpando a nossa intimidade, que nossos pensamentos se converjam para o amor, canalizados no nosso Senhor, nosso amado Mestre Jesus. Que os nossos sentimentos, vibrações se coadunam só com o que é belo, o que é de Deus. E assim, meus irmãos, vamos à luta, vamos ao trabalho de cada momento, de todos os dias, com mais alegria, com mais prazer em servir e doando sempre a nossa melhor parte para todos os corações. Muito obrigada. Recebam o que de mais lindo, o que de mais puro trago no meu coração. E que o nosso carinho alcance cada um de vocês. E que a paz de nosso Senhor Jesus nos agasalhe e que nos sintamos abraçados espiritualmente, tratados e alimentados espiritualmente, renovados para o bem. E assim, fazendo um trato de sermos cooperadores mais ativos na obra do amor, vamos, amigos, vamos à luta, começando pela nossa própria limpeza interior. Muito obrigada, graças a Deus. Que Jesus, nosso Senhor, permaneça sempre junto a todos nós, graças a Deus.